Política, na Jovem Pan. 8 horas 9 minutos, não perca a sua hora, 8 e 9. Agora chegou o momento de nós mantermos contato com ele, que já está conectado conosco. Piara Bosque, muito bom dia, excelente semana para você. Segundou, Piara. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Joinville, segundou. O Piara, como é que você avalia, né, essas candidaturas consideradas nanicas, né, vamos dizer assim, dentro do governo? Estão mais aí para fazer números ou, enfim, apresentarem algo para ter uma representatividade legislativa? Eu acho assim, é importante separar as candidaturas. Tem vários tipos de nanico, né? Tem candidaturas que vêm para o jogo e não emplacam, isso acontece. Tem candidaturas que são para expressar um posicionamento ideológico diferenciado, e isso vale, por exemplo, para candidaturas como vocês acabaram de entrevistar aí o Alex Alano do PSTU. O PSTU é um partido que só no período eleitoral ganha uma janela de visibilidade, que já foi maior, porque tinha participação no horário eleitoral gratuito e tal. Hoje em dia está muito mais reduzido, não aparece mais na TV, mas está aí para as entrevistas e consegue aparecer um pouco e trazer um ideal diferente, revolucionário, esquerda, etc. O Novo, por exemplo, é um partido que fica meio híbrido nisso. Eles são um partido que está lá, tem uma candidatura para expressar uma posição ideológica e um partido que se crê e se coloca como diferente, ao mesmo tempo, às vezes, dependendo do cenário, consegue entrar no jogo, e Joinville é a prova maior disso, né? Elegeu o prefeito do Novo, tinha poucas prefeituras que estavam disputando, Joinville, Adriano Silva conseguiu entrar no jogo dos grandes. Então, depende muito da aceitação do eleitorado. Muitos partidos que começaram alguns partidos começaram pequenos, e se posicionando, o PT foi assim, ele se posicionava, tinha candidatura, era candidato sempre, não importava, não aliava, pequenas nas cidades, nos estados, até que foi conseguindo, foi ganhando espaço, um dia governou o país, tinha uma liderança popular como o ex-presidente Lula. E o Novo faz esse papel também aí. E a gente tem aqui em Santa Catarina, por exemplo, também a candidatura do Bueira, é uma candidatura de colocação, assim. O Ciro Gomes não tinha um palanque aqui em Santa Catarina, o Bueira faz esse papel, mas o Bueira, ele é um cara que quer ser conhecido pelo resto do estado, foi deputado muitos mandatos, atuação no sul do estado, e está tentando ser conhecido, talvez não para essa eleição, mas se coloca no cenário. Então, tem diversos tipos. E tem os franco-atiradores, né, como o Ralph Zimmer, o defensor público, que aparece atirando em todo mundo, todo programa, toda eleição, tem esse ou tudo ou nada, e geralmente dá em nada nas eleições, Fernando Marcos. Geralmente é isso, né? O Piara, nas últimas pesquisas aí está acontecendo uma aproximação entre Lula e Bolsonaro. Como é que tu avalia esse cenário? Faz parte dessa corrida eleitoral aí a se aproximarmos, né, da segunda quinzena do mês de outubro? Qual é a tua leitura, hein? Esse é um cenário que a gente já vinha falando, prevendo, né, de aproximação entre as duas candidaturas que lideram a disputa presidencial. O ex-presidente Lula tinha uma vantagem muito confortável nas pesquisas antes da campanha começar, mas campanha é complicado. E o governo Bolsonaro, todo governo de reeleição chega no horário eleitoral com bastante munição das coisas que fez nos 4 anos. Então, e aí os adversários se unem e concentram para dizer o que o governo não fez. Mas essa condição de prestar contas geralmente tem efeito, a máquina pesa bastante também, então o Bolsonaro vai recuperando espaço e diminuindo a avaliação negativa que aparecia em algumas pesquisas, e isso melhora a votabilidade dele. Muito eleitor que estava desgostoso com o Bolsonaro e acabava optando por Lula, ele está voltando para o jogo, ou os indecisos que haviam se afastado, não optando por Lula, porque é um voto muito diferente, mas os que haviam se afastado acabam retornando, e vai dando esse cenário que tem mais cara de realidade do que aquela vantagem imensa que o Lula apresentava nas pesquisas. Mas tem duas coisas que são importantes observar. No FSB, que é a pesquisa que saiu hoje, a Simone Tebet e o Ciro Gomes avançam um pouco ali entre os indecisos também, e um pouco sobre o eleitorado do Lula. Isso ajuda a reduzir a diferença, cai para cerca de 6 pontos.
No Datafolha a diferença ainda é um pouco maior, mas sem esse registrou uma queda do Ciro, tinha subido, deu uma oscilação negativa ali, mas uma coisa que é importante observar, muito pouco indeciso, isso é muito pouco incomum. Nesse momento da eleição, normalmente nós temos mais indecisos. Isso é um sinal de uma eleição que já está bem polarizada, está bem... as pessoas estão muito Lula ou Bolsonaro, está muito pouca margem para outra decisão e muito pouco voto para buscar. Chega um momento em que o Bolsonaro, para se aproximar de Lula, começa a ter que tirar votos do Lula. Então, como eu disse, são votos bem diferentes, mas a aposta do Bolsonaro bater no período da prisão do Lula, da corrupção do governo do PT, o Lula focando muito na questão do combate à pandemia e da pobreza. Então, a gente está com aquela expectativa do segundo turno no primeiro turno cada vez mais forte. Ok, o Piara, você continua acompanhando, né, todas essas informações, os desdobramentos e contando tudo pra gente aqui no Jornal da Manhã. Ficamos naquele nosso mesmo combinado, né? Amanhã, dentro do Jornal da Manhã, você volta com mais informações. Tudo certo, então? Até amanhã, abraço. Amanhã eu participo da sabatina. Ok, valeu.